No princípio, antes do tempo, antes da criação, antes da história começar a ser escrita, ele já era. Antes de haver luz, ele era a luz. Antes de existir vida, a vida já estava nele. O evangelista João, ele não começa o seu evangelho com uma manjedoura, mas com a eternidade. Ele não apresenta Jesus como um mestre, um profeta ou um líder religioso, mas ele começa apresentando Jesus como o Verbo eterno, o Deus que fala, o Deus que cria, o Deus que se revela. E então acontece o maior mistério da fé cristã, quando ele diz: o Verbo se fez carne, o Deus invisível tornou-se visível. O Eterno entrou no tempo, a glória habitou entre nós. E é isto que nós iremos tratar na nossa lição de hoje. Vamos contemplar Cristo como ele realmente é, não apenas alguém que veio de Deus, mas o próprio Deus que veio até nós, cheio de graça, verdade e glória. Então prepare o seu coração, porque conhecer o Verbo é conhecer o próprio Pai. Vamos juntos aprender mais uma porção da poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. E eu quero, nesta oportunidade, convidar você a se inscrever em nosso canal, apertar o sininho para receber aí em primeira mão quando a gente postarmos a nossa aula e também, claro, compartilha, coloca no grupo do WhatsApp dos teus professores, dos teus companheiros aí de estudos, para que essa palavra ela possa alcançar mais vidas, tá bom? Vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus. Meus amados irmãos, hoje nós iremos para a lição de número 6 e hoje falaremos sobre o Filho como o Verbo de Deus. E na lição de hoje nós iremos trabalhar essa colocação do Verbo como o Filho de Deus. A gente vai trabalhar esse tema, temos aqui alguns objetivos a serem alcançados e eu creio que esta aula será de grande importância, de grande envergadura espiritual para a nossa vida. E nós queremos contar então com a sua participação, com você interagindo conosco, comentando também, e você possa então ter aqui um estudo de tal forma que amplie e você cresça também na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, tá bom? Então hoje falaremos sobre o Filho como Verbo de Deus. Lição de número 6. Como sempre, de costume, é importante você estar aí com a sua lição. É importante você estar também à sua disposição aí com a Bíblia. Claro, se possível também um bloquinho de nota, papel, caneta, para que você possa fazer as devidas observações da nossa aula, tá bom? Queridos irmãos, nosso texto áureo está em João capítulo de número 1, verso de número 14. Leamos juntos esse texto da palavra de Deus que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não vou fazer comentários desse texto agora, tendo em vista que nós comentaremos também no corpo da nossa lição, tá bom? A nossa verdade prática diz o seguinte: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Então aqui nós temos, meus irmãos, na nossa verdade prática, um pequeno trecho que vai trazer brilho, ou trazer aqui em poucas palavras a nossa lição. Então hoje falaremos sobre o Verbo eterno, a revelação plena deste Verbo, que torna Deus visível ao mundo, e também o seu propósito, que é manifestar graça, verdade a nós que precisamos e carecemos da graça do nosso Deus. E aí a gente vê a glória do Pai revelada na pessoa bendita de Jesus. E então, queridos, nós temos a nossa leitura bíblica em classe que está no texto de João, capítulo 1, verso 1 ao verso 5, e depois o verso de número 14, que diz assim, a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso de número 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora vejamos o verso de número 14, que é também o nosso texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós temos a nossa leitura bíblica. E diga-se de passagem, nosso autor com muita maestria vai tecer aqui vários comentários e vai caminhar no corpo da lição exatamente dentro desse texto, tá bom? Então, queridos, nós temos ainda 3 objetivos da nossa lição. Primeiro, explicar a pré-existência e a divindade do Verbo. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas hoje dando mais um foco na divindade do Verbo. E também explicar a sua pré-existência. E também mostrar a atuação do Verbo na criação e como ele é a fonte da vida e a fonte de luz para nós. E, por fim, ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Deus Pai, é a plena revelação do Pai. E nós então vamos caminhar para atender e alcançar esses objetivos na nossa aula de hoje, tá bom? E aí, queridos, nós temos então o nosso primeiro ponto da nossa lição, onde o nosso autor ele vai trabalhar o Verbo como Deus eterno, vai falar da pré-existência de Jesus e vai falar também sobre a sua divindade. E aí eu quero chamar já a sua atenção a estar com a Bíblia aberta, a pegar aí também a sua lição e estar acompanhando aqui esse texto da palavra e esse texto da lição que vai nos auxiliar a compreender, tá bom? Aqui João está no clímax da sua explicação sobre a existência de Jesus e sobre a sua pré-existência e sobre também a sua divindade, queridos, ok? Então veja, no primeiro subponto do ponto 1, ele começa falando sobre o verbo pré-existente. Então veja, o autor começa, o prólogo de João 18, versos iniciais, é chamado aqui de Hinos Logos. Então veja, aqui nós temos, na abertura do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, nós temos exatamente esse hino chamado hino Logos, porque ele vai falar acerca do Logos. Ele vai falar sobre o verbo pré-existente na parte A do versículo 1 do capítulo 1. O apóstolo João ele inicia seu evangelho com a expressão no princípio era o verbo. A expressão no princípio remete diretamente ao texto de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então João está fazendo essa conexão, ele está conectando Jesus à eternidade de Deus. Diferente de Gênesis, que diz que no princípio criou Deus, João aqui afirma que no princípio o verbo já existia. Então vejam, no grego, João ele usa o verbo em, que ele está no tempo imperfeito, indicando então a existência contínua, no passado, meus irmãos. O que isso significa? Isso significa que o verbo, ele não começou a existir. Ele já existia quando tudo começou. Quando Deus criou os céus e a terra, ele já existia. Assim, meus irmãos, Jesus ele não tem origem lá em Belém, nem mesmo no seu nascimento humano, mas Jesus ele é de eternidade a eternidade, ele é eterno. Ele é antes de todas as coisas, ele é antes até mesmo do próprio tempo, porque o tempo é obra criacional de Deus, e ele estava no princípio com Deus. No princípio ele era o verbo. Então, esse texto é muito rico, muito importante para nós, e quando ele fala aqui a palavra verbo, que é a palavra grega logos, ou seja, ele era conhecido, né, ele é desde a eternidade. Então o termo verbo logos mostra literalmente essa pré-existência de Jesus.
O termo verbo, ou termo grego logos, que era conhecido no mundo grego-romano, tanto conhecido pelos filósofos gregos, como pelos gnósticos, como também pelos judeus que estavam ali inseridos dentro do contexto romano. Na perspectiva dos filósofos gregos, a palavra logos era um princípio racional, impessoal, que organizava o universo. Já para os gnósticos, a expressão logos é uma emanação intermediária entre Deus, entre o Deus Supremo e o mundo material, que estará aí diretamente associada à ideia do demiurgo, que é uma divindade inferior responsável pela criação imperfeita e corrupta dos cosmos físicos. Agora, quando nós olhamos para a compreensão dos judeus para essa expressão, a palavra de Deus era para os judeus um meio pelo qual Deus falava e um meio pelo qual Deus revelava a sua vontade. Quando nós abrimos, então, o Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 1, versículo 1, veja que João ele corrige essas ideias e ele vai revelar que o Logos ele não é uma força, o Logos não é também um princípio, e ele mostra também para nós que o Logos não é uma emanação, não é um conceito, não é uma ideia. Ele apresenta o Logos como uma pessoa eterna, ele apresenta Jesus Cristo. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. É por isso que Agostinho de Hipona ele afirmou que o Verbo não começou no tempo, pois ele é aquele por meio de quem o tempo foi criado. Então o tempo foi criado por meio de Jesus e não que Jesus ele passou a existir em um determinado momento do tempo. E aí o nosso autor ainda vai pontuar no segundo subponto do ponto 1, falando sobre o verbo como pessoa distinta. Então vejam, aqui João ele prossegue também falando que o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus. A expressão grega pros, ton, theon. Ou seja, indica um relacionamento pessoal, indica uma comunhão íntima, face a face. Então isso ensina que o verbo não é o mesmo que o Pai, mas ele está em relacionamento eterno com o Pai. Aqui nós encontramos uma verdade muito importante, poderíamos dizer inclusive uma verdade essencial acerca da Trindade, porque aqui nós temos o verbo é distinto do Pai, porque ele está com o Pai, ele está com Deus. O verbo é coeterno com o Pai, ele é preexistente. O verbo é também da mesma essência do Pai. Historicamente, meus irmãos, essa afirmação confronta algumas heresias, tanto antigas como também confronta algumas heresias modernas, como, por exemplo, o modalismo, que ensinava que Deus se manifesta apenas em formas, ou seja, Deus se manifestou em forma de Filho, em forma de Pai, em forma de Espírito Santo, não tem base aqui nesse texto. E nós também percebemos que esse texto confronta o triteísmo, a ideia de que existe três deuses. Então veja que esse texto também confronta essa ideia triteísta, assim como confronta também a ideia de que Deus ele apenas se manifesta em formas, que é a ideia do modalismo. Quando nós olhamos também para outros movimentos ou outros conceitos que foram considerados heréticos, confronta também, por exemplo, o unicismo, que é a ideia de que somente o Pai ele é Deus. Então, esse texto também confronta esta ideia. Então, João ele vai deixar claro para nós que o Pai e o Filho ele existe eternamente em comunhão um com o outro. É por isso que Atanásio, né, o defensor da fé nicena, ele vai fazer uma declaração muito importante. Ele diz que o Filho sempre esteve com o Pai, não como criatura, mas como Deus verdadeiro. Então, o Filho sempre esteve com o Pai, ele é pré-existente. E ele não esteve com o Pai como uma criatura, mas ele esteve ali como sendo o próprio Deus, o verdadeiro Deus. E aí o nosso autor, ele vai caminhar também para o terceiro subponto, falando sobre o verbo da mesma essência do Pai.
Vejam, queridos, o texto conclui com uma das declarações mais fortes que nós encontramos também no texto do Novo Testamento, porque ele diz que é o Verbo e o Verbo era Deus. No grego, a palavra theos que aparece aqui aparece sem o artigo definido. É claro que isso não diminui a divindade do Verbo. Pelo contrário, isso destaca exatamente a natureza do Verbo. Então veja, João não diz que o Verbo é um Deus, mas que ele possui a mesma essência divina do Pai. A construção gramatical enfatiza a qualidade, não a identidade pessoal. O Verbo não é o Pai, mas é verdadeiramente Deus. Essa verdade vai refutar aí algumas traduções e algumas interpretações heréticas que tentam reduzir Jesus a um ser inferior, a alguém menos que Deus. Então Paulo vai confirmar inclusive essa doutrina ao afirmar que em Cristo, lá em Tessalonicenses 2, versículo 9, ele diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por isso João Calvino escreveu que João não permite que Cristo seja contado entre os deuses, porque ele aqui afirma que Cristo é o próprio Deus. O que é que nós aprendemos, meus irmãos, aqui no ponto de número 1, que deve ficar aqui guardado em nossa memória? O que é que nós aprendemos sobre o Verbo como sendo Deus eterno? Vejam, primeiro, a pré-existência. Ele sempre existiu. Não houve um tempo na história em que Jesus não existisse. Segundo, nós aprendemos também que eles são pessoas distintas. O texto diz que que o Verbo estava com Deus. E também aqui aprendemos que ele tem a mesma essência divina. O texto diz, na parte C do versículo 1, que ele era Deus. Ok? Tranquilos? Então aqui nós aprendemos isso no ponto de número 1. E quais aplicações nós podemos fazer então para a nossa vida mediante esta verdade ou mediante este primeiro ponto da nossa lição? Primeira coisa que nós podemos guardar, e você, professor, pode aplicar aos seus alunos, e você, aluno, pode aplicar também à sua vida, é a questão da confiança, meus irmãos. Porque se Jesus é eterno, e de fato é, a nossa fé, ela não está apoiada em algo passageiro, não é algo que surgiu ontem, ou que foi criado em um determinado momento e que passa com o tempo. Não. Mas a nossa fé está apoiada em um Deus que governa tudo, que governa a própria história. Então a primeira coisa que nós podemos aplicar para a nossa vida é que nós podemos confiar plenamente em Jesus. A segunda coisa que nós podemos aplicar para a nossa vida diz a respeito da adoração. Meus irmãos, Jesus não é apenas um exemplo moral para nós, alguém que foi extremamente reto, justo, temente, que deixou para nós um grande exemplo. Na verdade, a Bíblia mostra ele como o próprio Deus. Ele é Deus, digno de honra, digno de glória, digno de culto, digno de obediência. Então nós, diante desta verdade, de que ele é eterno, de que ele é pré-existente, de que ele é Deus, não nos resta outra coisa senão adorar a ele. Uma outra coisa que nós aprendemos também no ponto de número 1 é a nossa segurança espiritual em Cristo, meus irmãos. Porque a salvação oferecida por Cristo é firme, porque vem de um Salvador eterno, vem de um Salvador imutável, sendo Deus, ele é imutável, sendo Deus, ele é eterno, as suas promessas e aquilo que ele decidiu fazer ao meu e ao seu respeito não cai por terra. Então nós temos segurança espiritual na pessoa bendita de Jesus. Uma outra lição que nós podemos também aplicar para a nossa vida é que nós podemos viver a vida cristã de forma consciente. Porque, veja, conhecer a divindade do Verbo nos leva a viver, meus irmãos, de forma consciente, com reverência, com responsabilidade. Deve nos levar a viver com compromisso, deve nos levar a viver baseado e fundamentado na verdade bíblica. A nossa fé não está fundamentada em tradição, não está fundamentada em usos e costumes, está fundamentada na palavra de Deus. E aí a gente aprende que negar a eternidade de Jesus, negar a divindade de Cristo, é você perder o coração, o centro do Evangelho, meus irmãos. Agora, quando a gente reconhece
é você firmar a sua vida sobre o fundamento eterno que é Cristo. Amém, queridos? Então essa é as nossas principais lições que nós podemos extrair aqui do nosso ponto de número 1. E aí nós temos a sinopse do ponto de número 1, que diz assim: o Verbo é eterno, distinto do Pai e da mesma essência divina, plenamente Deus. Tranquilos? Podemos avançar aqui para o segundo ponto da nossa aula de hoje? Bom, no segundo ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre o Verbo como Criador, tá bom? O Verbo como Criador. E aqui, nosso autor nos chama a atenção exatamente para o agente da criação. Então, o primeiro subponto do ponto 2, ele fala sobre o agente da criação. E aí ele nos remete, né, ao texto lá de Gênesis 1, 1 e parte A, no princípio criou Deus os céus e a terra, não é assim? Então veja, João declara também de forma direta, sem deixar margem para dúvidas, conforme o texto de João, capítulo 1, versículo de número 3, João ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então vejam que aqui o apóstolo João, ele afirma que Jesus, ele não pertence à criação, ele não é um ser criado, ele está acima da criação. Ele é, inclusive, aqui revelado como o agente ativo da criação. Então veja, no Antigo Testamento, o ato de criar é um ato exclusivo de Deus. Por isso que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus. O verbo hebraico, o verbo bara, usado ali apenas para a criação criadora divina, é um verbo que somente Deus pode ser o sujeito deste verbo. Então ele nos ensina que Deus criou todas as coisas do nada, que há uma expressão no latim, ex nihilo, que faz aí referência a esse criar do nada. Então veja, atribuir esse ato criacional ao verbo, quando João faz este link, João está afirmando claramente a sua divindade. Ele está dizendo que tudo que existe, céu, terra, tudo que é visível, invisível, veio à existência por meio de Jesus. Nada surgiu sem sua vontade, nada existe fora do seu poder. É por isso que o apóstolo Paulo confirma esta verdade lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que é base também para um hino, né, muito conhecido, porque nele foram criadas todas as coisas. Assim, nele foram criadas todas as coisas. E acertadamente, João Calvino afirma que se nada foi feito sem o Filho, segue-se que ele é verdadeiramente Deus, pois criar é uma prerrogativa exclusiva da divindade. Então ele é divino, Jesus é Deus e por isso nada foi feito sem ele. Tudo foi feito com ele, por ele e por meio dele. Amém, queridos? E aí o nosso autor também vai pontuar que ele é a fonte da vida. E aí o nosso autor menciona João 1, verso 4, nele estava a vida. A palavra usada aqui para vida é o termo grego zoe, que aponta para a vida plena, tanto no aspecto espiritual como no aspecto também eterno. Então veja, isso significa que Jesus, ele não apenas concede vida, mas perceba que ele é a fonte da vida. Toda forma de vida procede de Jesus. A vida física procede de Jesus. A vida espiritual procede de Jesus. A vida eterna procede de Jesus. O Verbo é autossuficiente. Ele não depende de nada externo para viver. Por isso que João compartilha João diz, né, que Jesus compartilha dessa mesma característica do Pai, quando ele fala lá em João, capítulo de número 5, versículo de número 26. Ele está fazendo referência exatamente a isso. Ele diz que como o Pai tem a vida em si mesmo, como o Pai tem a vida em si mesmo,
ele diz que assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E acertadamente, Hernando Dias Lopes escreve que Cristo não é um simples doador da vida, ele é a própria fonte da vida. Amém, queridos? E aí o nosso autor, ele vai também falar sobre a luz dos homens. Ele diz que Jesus é a luz dos homens. João conclui esse ponto afirmando claramente para nós, no verso 4, parte B, e versículo 5, ele diz que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Percebeu? Então, meus irmãos, na linguagem bíblica, luz representa revelação, representa verdade, representa santidade. Trevas simboliza pecado, ignorância espiritual e também simboliza a morte. Então, dizer que a vida se manifestou como luz, João está nos ensinando que Jesus revela, primeiro, quem Deus é, revela quem o ser humano é e revela para nós o caminho da salvação. É por isso que João ele vai declarar que Jesus ele não reflete a luz. Lá em João capítulo de número 8, versículo de número 12, João diz que ele é a própria luz. O verbo grego pode significar literalmente dominar ou apagar. Então João afirma que as trevas não conseguiram dominar nem apagar a luz que é Cristo. Entende? Então o termo grego, quando diz que ele é a própria luz, e quando o texto lá de João capítulo 1, versículo 4b e versículo 5 diz que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam, as trevas não puderam apagar, não puderam dominar, mostra exatamente esse aspecto da luz, ok? Ou seja, nem o pecado pode apagar essa luz, nem o sistema deste mundo pode apagar esta luz, nem mesmo a cruz, meus irmãos, pode apagar essa luz. A cruz, inclusive, não apagou a luz, ela fez brilhar com ainda mais intensidade, com ainda mais brilho, meus irmãos. E acertadamente também, Martim Lutero, ele declarou, Cristo é a luz que nenhuma noite conseguiu apagar. Cristo é a noite que nenhuma luz conseguiu apagar. O que é que nós aprendemos aqui no nosso ponto de número 2? Primeiro, Cristo é o agente da criação. Tudo foi feito por ele. Segundo, nós aprendemos também que Cristo é a fonte da vida. A vida procede de Jesus. E também aprendemos que Cristo é a luz dos homens. As trevas jamais prevalecerão contra ele. Amém, queridos? Agora, meus irmãos, como é que você, professor, você, aluno, pode aplicar esta palavra tanto à sua vida como também à vida dos seus alunos? Primeiro, meus irmãos, aqui nós aprendemos que se Cristo criou tudo, ele também sustenta tudo. Aquele que criou é aquele que sustenta. Ele sustenta a minha vida, sustenta a sua vida. Então tenha confiança constante em Jesus. Descanse nele, ele é o Criador, ele criou todas as coisas. Amém, meus irmãos? Tranquilos? E aqui também nós aprendemos, como lição prática para a nossa vida, ter uma esperança real, verdadeira. Porque, veja, nenhuma treva é maior do que a luz de Jesus. Nenhuma crise, nenhum pecado, nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhuma provação, nada é maior do que a luz que é Cristo. Aprendemos ainda, como lição prática para a nossa vida, que Jesus é a nossa direção. Quem anda com Cristo não caminha no escuro. Ele ilumina nossas decisões. Ele ilumina as nossas escolhas. Ele ilumina os nossos caminhos. Então, Cristo é a direção espiritual para a nossa vida. Nós aprendemos aqui também esta grande verdade para a nossa vida no dia a dia, para a nossa vida cristã. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é viver a vida com propósito, meus irmãos. Porque se a vida vem de Jesus, viver longe dele é você viver sem sentido. Então, quando nós compreendemos quem Jesus é, o que ele fez, logo nós percebemos que não dá para viver sem ele, nem dá para viver longe dele, porque ele é o sentido para a nossa existência. Fora de Cristo, existe
uma mera existência. Mas em Cristo, meus irmãos, nós temos a plenitude de vida. E essa luz que Cristo é, reflete diretamente em nós, reflete inclusive nas nossas trevas. Essa vida é a luz que vence todas as trevas que porventura permeiem o nosso coração. Amém? E aí nós temos a sinopse do nosso ponto de número 2, que diz assim: como Criador, o Verbo é a fonte de vida e luz, e nenhuma força de trevas pode prevalecer contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Tranquilos até aqui? Podemos avançar então para o nosso último ponto da nossa lição e falar agora sobre o Verbo como revelação do Pai. O Verbo como revelação do Pai. Queridos irmãos, agora o nosso autor vai falar sobre a encarnação do Verbo, no primeiro subponto do ponto de número 3. João, ele chega agora ao ponto mais alto deste prólogo, deste hino Logos. E ele declara, e o Verbo, no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, meu Deus. Aqui está, meus irmãos, o coração do Evangelho. Deus entrou na história, sem deixar de ser Deus. Deus entrou na história sem deixar de ser Deus. A expressão o Verbo se fez carne não significa que Jesus deixou de ser divino, ele continuou sendo divino, mas significa que ele assumiu plenamente a nossa humanidade. O Verbo se fez carne. Ou seja, a carne aqui fala da vida humana real, fala do corpo, das emoções, das limitações, do cansaço, da dor. Jesus assumiu esta natureza que nós temos, claro, sem pecado, mas ele assume esta natureza que nós possuímos. Jesus não veio como aparência de um ser humano. Não, meus irmãos, ele veio como um ser humano. Ele veio literalmente e se fez carne, como nós somos carne. Jesus teve sono, cansaço, emoções, limitações. Jesus teve enfrentou todas as adversidades que nós também enfrentamos. Amém, querido? Jesus não veio com uma aparência, ele veio como homem verdadeiro, meus irmãos. E uma descrição muito pontual que nos ajuda a compreender isso é exatamente a expressão usada por Paulo lá em Filipenses capítulo 2, verso 6 a verso de número 8. Ele fala que Cristo, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Isto é, o que a igreja ela vai chamar de ao longo da história, vai chamar de encarnação. A união das duas naturezas de Cristo, aquilo que nós chamamos na teologia de união hipostática. O que é isso, pastor? É a união entre a natureza divina e a natureza humana. Então Jesus agora, ele é 100% homem, 100% Deus, em uma só pessoa. Então é isso que nós aprendemos claramente aqui neste ponto, nesta revelação, neste ponto culminante que João está trazendo para nós. Então, queridos, e João usa um verbo muito significativo aqui no verso 14, e habitou, no grego, eiskenosen, que significa literalmente armou sua tenda. Nós usamos às vezes a expressão que ele tabernaculou, não é isso? Essa palavra leva, obviamente, os judeus direto para o conceito de tabernáculo, que aparece lá em Êxodo capítulo de número 25, verso 8 a verso 9, onde o texto também fala que me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então veja, no deserto, Deus ele habitou no meio do povo, mas por meio de uma tenda. Deus esteve presente na tenda. Agora João está dizendo que Deus habitou no meio do povo em carne e osso, na pessoa bendita de Jesus. E aí Atanásio resumiu essa verdade de forma muito marcante quando ele disse o seguinte:
Ele se fez homem para que nós fôssemos feitos participantes da vida de Deus. Então ele se fez homem, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Ele armou a sua tenda entre nós, no corpo físico de Jesus. Amém, queridos? E aí nosso autor fala também sobre a plenitude da graça e da verdade. Ou seja, João vai continuar e vai dizer no verso de número 14, parte B, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando João ele fala de glória, ele está literalmente lembrando da gloriosa presença de Deus no Antigo Testamento. Lá no Êxodo, a glória descia e enchia o tabernáculo, lá em Êxodo 40, conforme menciona o nosso autor, ele enchia o tabernáculo e essa glória aparece lá como a Shekinah. A Shekinah é a manifestação visível da presença de Deus. Então, Israel vivia essa experiência da glória de Deus descer no tabernáculo e ali estava a manifestação visível da presença do Eterno. Mas agora, João ele vai dizer algo maior para nós. Ele diz que a glória não está mais sobre uma tenda, a glória está em uma pessoa e essa pessoa é Jesus. E João descreve exatamente o conteúdo dessa glória com duas palavras. Ele diz que essa glória se revelou em graça e em verdade. Então, o verso de número 17, João ele faz esse contraste, falando da lei que foi dada por Moisés e fala também da graça que veio por meio de Jesus. Então, a lei ela entra para mostrar o padrão de Deus. Mas Cristo mostrou que a lei não podia dar plenamente perdão, reconciliação, nova vida, não podia dar então um coração transformado. Então perceba que Jesus veio trazendo graça, dando aquilo que a lei não poderia nos dar. Então Jesus não só ensina a verdade, mas ele é a própria verdade, meus irmãos. Ele não apenas nos ensina a lei, mas ele é a própria lei. Jesus não só oferece graça, ele é a manifestação viva da graça de Deus para nós. E aí nós temos uma frase de John Stott que ela me marca muito, meus irmãos, essa expressão usada por John Stott. Ele diz que a essência do pecado é o homem se colocar no lugar de Deus. Então a essência do pecado é o homem querer usurpar o lugar de Deus. Aí John Stott diz que a essência da salvação é Deus se colocar no lugar do homem. Então, meus irmãos, olha que coisa linda Deus fez por nós. Enquanto nós queremos tomar o lugar de Deus, nós queremos usurpar o lugar de Deus, enquanto nós queremos deixar o nosso ego governar e liderar a nossa vida, você vê que Deus, sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós para se colocar no lugar do homem, para se colocar no meu e no seu lugar. Isso é no mínimo para a gente adorar e glorificar e exaltar o nosso Deus. Porque isso se chama graça. Deus veio até nós. Deus, ele nos buscou, meus irmãos. Deus, ele se aproximou de nós. Nos deu essa oportunidade gloriosa de salvação. Na cruz, Jesus, ele assumiu penalidades que pertenciam somente ao homem. Aquela penalidade era nossa, mas ele assumiu a nossa penalidade, meus irmãos. Ele assumiu a culpa. Amém, queridos? E aí o nosso autor fala ainda sobre a plenitude, ou melhor, fala sobre o revelador do Deus invisível. Ou seja, Jesus ele é o revelador do Deus invisível. João, ele conclui seu prólogo com uma afirmação decisiva. Ele diz que Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito está no seio do Pai e este o fez conhecer. O que é que João está nos mostrando, meus irmãos? O que é que a Bíblia está nos ensinando aqui, fazendo um paralelo aí com outros textos que mostram que Deus ele é Espírito, que Deus é invisível, como diz 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 16, que Deus ele é invisível, Deus é Espírito. Em Êxodo também, 33, versículo 20, diz que nenhum homem verá a minha face e viverá. Mas quando nós chegamos aqui no Evangelho de João, ele vai dizer que o que ninguém conseguiu ver plenamente, agora foi revelado. Revelado em quem? Revelado em Jesus. Aí ele fala então do o Filho unigênito, o fez conhecer, ou seja, Jesus
nos fez conhecer o Pai. Jesus é essa revelação do Pai a nós. Deus é invisível, ninguém pode ver Deus, mas Jesus se fez carne para que nós pudéssemos ver o Pai. E a palavra conhecer aqui, o verbo usado por João, que é um verbo que dá origem à palavra grega exegese, que significa extrair. Então, em outras palavras, João está mostrando que o unigênito fez conhecer o Pai. Em outras palavras, está dizendo que Cristo explicou, Cristo descreveu Deus, Cristo interpretou Deus para nós, Cristo extraiu para fora, revelando Deus, o Deus invisível, para que se tornasse visível a nós. Então, Deus agora está visível na pessoa de Jesus. E João usa uma expressão muito forte. Ele diz que Cristo está no seio do Pai. Isso fala da identidade eterna, da comunhão profunda, do relacionamento único, meus irmãos. Ou seja, Jesus não fala sobre Deus porque ouviu falar de Deus. Ele fala porque ele vem do coração do Pai. Quem quer conhecer o Pai precisa necessariamente conhecer e olhar para Cristo. É por isso que João capítulo 14, versículo de número 9, ele disse: quem me vê, a mim vê o Pai. Então, se alguém quer ver o Pai, precisa ver Jesus. E aí Agostinho afirmou que Cristo é o rosto visível do Deus invisível. Olha que coisa interessante. Cristo é o rosto visível do Deus invisível, meus irmãos. Então, nós podemos conhecer a Deus exatamente por intermédio da pessoa de Jesus. É olhando para Jesus que nós conhecemos quem Deus é. Amém, meus irmãos? Então, isso é uma revelação muito grande, muito importante para nós. Nós podemos conhecer a pessoa do nosso Deus por intermédio da pessoa de Jesus. Quem quer conhecer mais de Deus precisa ler os evangelhos, buscar comunhão com Jesus, conhecer mais acerca de Jesus. O que é que nós aprendemos? Resumindo aqui o nosso ponto de número 3. Aprendemos sobre a encarnação do Verbo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho se fez carne, ele armou a sua tenda entre nós. Nós aprendemos também sobre a plenitude da graça e da verdade, ou seja, a glória tem nome, meus irmãos. A glória é Jesus. Nós aprendemos também que o revelador do Deus invisível é Cristo. Cristo tornou o Pai conhecido. Ele é a exegese do Pai. Ele é quem explica, interpreta, expõe, revela para nós o Pai. Amém, meus irmãos? Pastor, e quais são as aplicações que nós podemos levar para a nossa vida a partir deste ponto de número 3? Primeiro, quando você se sentir longe de Deus, ou sentir que Deus está longe de você, lembre-se que Ele não está longe de você. Não foi você que foi aos céus em busca de Deus, foi Deus quem veio à terra em busca de você. Deus veio até você na pessoa de Jesus Cristo. Ele não é um Deus distante. Ele se aproximou de mim, de você. Ele se aproxima de mim, de você. Ele quer comunhão, Ele quer relacionamento conosco. Então, quando você se sentir longe de Deus, lembre-se que Deus é um Deus que quer comunhão, quer proximidade. Uma outra lição que a gente aprende aqui é que quando você pensa que Deus só é juiz, que Deus só é aquele que julga com severidade, olhe para Jesus. E você vai ver que Jesus é graça pura, é compaixão, é verdade que liberta, é o caminho, é a vida. E a vida, a plenitude está somente na pessoa de Jesus. Quando você quiser saber como Deus ele age, como Deus ele se manifesta a nós, o que é que você pode fazer, meus irmãos? Como é que Deus ele pode ser conhecido por nós? Você precisa, então, observar Jesus nos evangelhos. Porque Jesus ele é o retrato perfeito do Pai, meus irmãos. E quando a vida estiver escura para você, não procure resposta em vozes soltas. Não é nas tradições, não é na vozes dos ditos profetas modernos. Quando você pensar ou perceber que a vida está escura para você, vá a Cristo. Porque Cristo é a luz. Ele revela a Deus. Ele ilumina o caminho aos céus. Ele é a própria luz para a nossa vida. Então, nós devemos aplicar essas verdades aos nossos corações, tá bom, queridos? E aí a nossa conclusão
vai, né, nos fazer aqui um resumo então daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós desfrutamos. Então hoje nós vimos que o Filho, né, se revelou, o Filho, na verdade, ele é o Verbo de Deus e revelou o próprio Deus. O que é que nós aprendemos, o que é que nós vimos na lição de hoje, meus irmãos? Nós vimos algo que muda tudo, que muda completamente a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Veja que Deus, ele não ficou distante de nós, Deus falou, Deus veio, Deus se revelou. O Verbo eterno, meus irmãos, não é uma ideia, não é uma força, não é um Deus menor, ele é o Deus verdadeiro. Ele estava no princípio, ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, ele sustenta a vida. Ele é quem dá brilho à nossa vida. Onde há trevas, ele é luz, meus irmãos. E o ponto mais alto aqui desta lição é que o Verbo se fez carne, ou seja, o invisível se tornou visível. A graça ganhou rosto, a verdade ganhou voz. Então, em Jesus, Deus não apenas nos aponta o caminho, ele se torna o caminho. É por isso que a resposta correta a esta lição, a esta temática, não é só entendimento, é você se render literalmente. Adore a Cristo, confie nele, obedeça a ele, porque ele quer que você então receba e anuncie quem ele é. Quem recebe o Filho conhece o Pai, quem rejeita o Filho permanece nas trevas, meus irmãos. E aí nós temos a sinopse do nosso último ponto, que diz que o Verbo encarnado revela de forma plena o Pai, manifestando graça e verdade. E aí nós temos uma frase final que eu sempre compartilho com os irmãos: o Verbo não apenas falou sobre Deus, mas ele mostrou Deus em carne e osso. O Verbo se fez carne e revelou o Deus invisível. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho de mais uma aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida. Quero expressar aqui a minha gratidão a Deus por você ter acompanhado esta aula até aqui. Não se esqueça, caso você não seja, em se inscrever no nosso canal, compartilhar a nossa aula, manda aí para os teus amigos, para os teus contatos, nos ajude. Nós gravamos esta aula com muito carinho para você, para o teu deleite, para o teu crescimento espiritual. E tudo que a gente pede aí é somente seu apoio, curtindo, comentando, interagindo, mandando aí para os seus contatos, para os seus amigos, de tal forma que esta palavra possa alcançar mais vidas, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e até a nossa próxima pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.